Ladies and gentlemen, vamos encostar um pouquinho aqui. Vamos lá. Pessoal. Oi? Só faltou gramados, hein? Meu Deus, será que um dia eu vou? EBD, eu quero fazer um acampamento lá. Acampamento, eu quero abrir uma IPB lá. É verdade, eu tenho fotos que comprovam que eu fiz um acampamento em Gramados. Eu e a Ana tomamos café em Gramado, hein? Pra qualquer um. Você já chegou, é que você não usufruiu. No Gramado da associação, tava um dia, Lucas, no acampamento, chuva, serração, de manhã, eu e a Ana sentamos no gramado e tirou a foto. Estamos no gramado. Pessoal, dependendo das condições, vocês podem passar a lua de mel em Gramado, depois do Fives, né? Que vai ter Fives na casa de vocês no dia. Poxa, não fala. Vou passar meio interesse. É verdade, o Felipe sabe. Gente, vamos lá então. Só sobre o que o pastor Isaías estava falando, se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a IPB, sobre o que ela já discutiu e discute, entra no iCalvinos, que é uma plataforma da IPB, e lá você tem acesso aos documentos que já foram discutidos historicamente e aos documentos que ainda serão. Ali é uma maneira de você entender como que a igreja discute as questões teológicas e administrativas da mesma. É muito bacana, tá? iCalvinos é uma plataforma bacana, lá você também tem a possibilidade de conhecer todas as IPBs do Brasil, todos os pastores que tem no Brasil e etc. Eu não sei se tem minha foto, mas tem meu nome, meus dados lá. Tem, eu já procurei. É? Eu tô bonito? Hein? Eu tô bonito lá, é? Eu não consigo ir com essa foto. Tá vendo? Tá vendo? Ele usou bem o iCalvinos. A foto que você tá no pouquinho, né? Ou o burro tá em mim, eu não lembro. O burro tá em mim. É um burro no outro. É 2 burros na frota, né? Vocês gostam, né? Gente, vamos para Apocalipse, que isso aqui já é uma verdadeira bestialidade, né? Nós estamos estudando numa sequência na escatologia, para a gente poder entender temas que, ao mesmo tempo que a gente tem didaticamente o separado, eles andam juntos, tá? Então, a escatologia, hoje minha cabeça está um pouco melhor que a aula anterior, ela é organizada didaticamente, pelo menos em 2 momentos. No primeiro momento, é a escatologia inaugurada. É aquela que Cristo inaugurou por ocasião da sua encarnação, morte e ressurreição. E para a escatologia inaugurada, a gente diz que as bênçãos e o juízo aplicado nesse momento, eles são imediatos, ou seja, quem aceita o evangelho já prova de bênçãos escatológicas e quem recusa o evangelho já prova dos juízos escatológicos. Então, essa é a escatologia inaugurada, e nela existem vários temas. A gente escolheu 2 para estudar. A gente escolheu sobre o reino de Deus, e estudamos sobre ele, e sobre o já e ainda não. Depois que a gente estudou sobre a escatologia inaugurada, a gente iniciou os estudos sobre escatologia futura. Pode clicar, Evandro. Então é sobre isso que a gente tem estudado, a escatologia futura. E se a inaugurada trata de bênçãos e juízos no tempo presente, a futura, como o próprio nome diz, ela trata sobre bênçãos e juízos para os cristãos e ímpios, respectivamente, num futuro. Que futuro é esse? É sobre isso que a gente tem estudado. Esse futuro se aplica até mesmo os dias que a gente vai vivendo aqui, no período da nossa morte, depois da morte, até o juízo final. Então, essas bênçãos alcançam e alcançarão os cristãos até por ocasião do retorno de Cristo, e o juízo da mesma forma em relação aos ímpios. É sobre isso que a gente tem estudado. Pode passar. Nela, a gente vê a escatologia individual e geral. Para a gente não precisar ficar dizendo assim, hoje o tema é sobre escatologia individual, hoje o tema é sobre escatologia geral, a gente tem trabalhado os temas sem conceituá-los necessariamente dizendo se é individual ou geral. Mas é só para vocês saberem que a escatologia futura, ela trata de coisas individuais, ou seja, dos indivíduos isoladamente, mas também de maneira geral. Então, ao mesmo tempo que quando Jesus voltar, ele volta de maneira geral para todos,
justos e ímpios, ele volta individualmente para julgar cada justo e para julgar cada ímpio. Então, o aspecto individual e geral, na verdade, eles andam juntos, tá? Nesse sentido, são esses os temas principais que fazem parte da escatologia geral e individual. A morte, a imortalidade da alma, o estado intermediário da alma, o milênio, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios. Tem mais um? E novo céu e nova terra. A gente já estudou em cerca de 3 aulas sobre a morte. E nela a gente viu as 3 características da morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Conversamos a partir desse tema como a morte alcança os justos e os ímpios. Por que ela alcança os dois? Por que os justos ainda provam da morte? Como que a morte é provada pelo justo e quais as extensões dela? Como a morte é provada pelo ímpio e quais as extensões dela? Como que algumas seitas enxergam o advento da morte e a vida após a morte? A gente estudou um pouco isso, também falamos um pouquinho sobre o modo como nós precisamos lidar com o corpo, tanto no aspecto de possíveis doação de órgãos, também no aspecto de do que fazer com o corpo depois que a pessoa morre, sepultamento ou cremação. Você tem os slides aí e pode acompanhar toda a argumentação nele. Hoje, nós vamos estudar sobre a imortalidade da alma. Eu vou começar hoje, pessoal, esse tema, mas como eu vou pegar férias e domingo que vem eu não vou estar, só vou estar um final de semana ausente, no outro que eu voltar, a gente retoma a imortalidade da alma, até mesmo sobre o que a gente estudou aqui, e dá continuidade sobre esse tema, porque eu acredito que não vai ser possível terminá-lo hoje, tá bem? Então hoje a gente vai estudar sobre a imortalidade da alma. E vale dizer que depois que a gente estudar a imortalidade da alma, a gente vai estudar o estádio intermediário da alma, vamos gastar umas 3 aulas também, e aí a gente vai fazer uma pausa desses temas e vamos estudar algumas partes do Apocalipse. Eu tenho dito a vocês que entre um tema e outro a gente vai escolher alguns capítulos do Apocalipse para estudar. Na ocasião, nós vamos estudar o capítulo 12, que é o capítulo mais importante do Apocalipse no sentido de compreender aquilo que aconteceu antes e aquilo que acontece depois. E entre um tema e outro a gente vai inserindo alguns capítulos do Apocalipse, tá bem? Então aqui um breve resumo. Pode passar, Evandro. Como eu disse, hoje a gente vai estudar sobre a imortalidade da alma. Olha a pergunta que Jó faz no seu contexto de luta a despeito do seu sofrimento, no seu bate-papo consigo mesmo, com seus amigos que em alguma medida o acusaram e diante do próprio Deus. Ele questiona assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Trata-se de uma pergunta muito sincera e que nos dias de Jó não havia toda a revelação bíblica disponível para que ele compreendesse como a resposta funciona. Ele tinha a compreensão de que sim, havia vida após a morte, mas não a compreensão total como nós temos hoje. Eu sigo na argumentação. Essa pergunta feita por Jó expressa uma das questões mais importantes e fundamentais com a qual o ser humano tem se deparado ao longo da sua história. De repente você já deve ter conversado com alguém, ouvido em algum filme, em alguma série, coisas semelhantes a essa, tipo, morreu, acabou, depois da vida o que é que tem, e se tem alguma coisa, tem isso, tem aquilo. São questionamentos que giram em torno da imortalidade da alma. Trata-se de uma questão escatológica esse tema. Entretanto, tanto a antropologia, que é o estudo sobre o homem, quanto a filosofia e a ciência, essas 3 ciências, então, demonstram profundo interesse em sua resposta. Então, as ciências humanas, na medida em que ela foi se desenvolvendo na história da humanidade, ela busca, em sua argumentação, tanto no aspecto filosófico e em outros aspectos, resposta para essa pergunta. Seja para trazer paz para um grupo de indivíduos que aceitam determinado tipo de ensino, seja para capturar um grupo de pessoas para ser adepto a determinado ensinamento. O ponto é que as ciências, de modo geral, elas tentam, em alguma medida, responder à pergunta a despeito da imortalidade da alma. Como que isso funciona? Há imortalidade da alma? E se há, como que ela funciona? Se a alma é imortal, ela é imortal em que aspecto? Ela é imortal porque ela mesma tem essa característica,
ou porque essa imortalidade deriva de alguém que é imortal? E essa resposta, pessoal, faz toda a diferença. A mortalidade do corpo é incontestável, a gente já estudou em alguma medida, e depois a gente vai voltar a esse tema quando estudarmos sobre a ressurreição final, mas já vimos no tema sobre a morte, que a morte física ela não é o fim, nem para o justo e nem para o ímpio. Haverá uma ressurreição final. Tanto o corpo dos ímpios, tanto o corpo dos justos, eles serão ressuscitados. Então esse é um tema que, em alguma medida, a gente já estudou, embora a gente há de retorná-lo, mas do ponto de vista do cristianismo bíblico, ele é incontestável. Não necessariamente do ponto de vista do senso comum, de algumas religiões, da filosofia e etc. Mas do ponto de vista do cristianismo bíblico, a mortalidade do corpo é incontestável, ou seja, o homem vai morrer, mas ele também vai ressuscitar. Então, é um tema que a gente já venceu. Mas surge uma pergunta. Contudo, implica ela, a mortalidade do corpo, no aniquilamento da existência humana? Quando o corpo voltar ao pó da terra, a vida humana cessa, realmente deixando de existir? Esse vai ser o nosso objetivo em responder a partir da imortalidade da alma. A ideia é, pessoal, já aprendemos que todo mundo vai morrer, exceto aqueles casos extraordinários de Enoque, de Elias, que não morreram, foram ao céu, e exceto aqueles casos daqueles que provarem da vinda visível de Jesus. Do contrário, todos morrerão, homens e mulheres, crianças e velhos, ricos e pobres, doentes e sãos, crentes ou não crentes, todos vão morrer. Todos morrerão. Isso a gente já aprendeu. Agora a pergunta que a gente tem que responder é, beleza, já aprendi que o cristianismo ensina que todos morrerão. Mas e depois da morte? O que o cristianismo crê? O que outras religiões creem? Como é preciso enxergar a vida depois da morte? Por isso que a imortalidade da alma é um tema necessário na escatologia. Pode passar, Evandro. Alguém leia, por favor, até eu dizer chega. A história humana indica que a crença na imortalidade da alma e na vida futura é quase universal, com poucas exceções, como Epicúreos, 1 Coríntios 13:3. E até os materialistas modernos, até aí. Vamos abrir esse texto de 1 Coríntios, enquanto isso eu vou comentando, pessoal. Se vocês estudarem, tem um livrinho, ele não é bom em termos de extensão de conteúdo, mas ele é bom para quem tem pressa e quer conhecer alguma coisa. Na verdade, é uma série de títulos que chama História para quem tem pressa. Esse livro, ele vai ajudar você a compreender as histórias das antigas civilizações para quem tem pressa. Ou seja, porque vai fazer um vestibular, vai fazer um cursinho e tem pressa de saber pelo menos o básico a respeito desse tema. E lendo esse livro e livros auxiliares, vocês aprenderão que os povos antigos, eles tinham uma compreensão a despeito da imortalidade da alma. Eles sempre criam em alguma coisa. Até o fato de não crer em nada era uma crença. E nos dias de Paulo, um grupo de filósofos, e aqui a filosofia greco-romana, ela abraça uma ideia equivocada da imortalidade da alma, e já eu vou conceituar. Dentre eles estavam os epicureus. Os epicureus foram aqueles que discutiram com Paulo, lá no Areópago, em Atos 17, a despeito da fé cristã. Naquela época, os filósofos epicureus e outros mais não criam na imortalidade da alma. Tanto que quando Paulo encerra o seu argumento em Atos 17, falando sobre ressurreição, eles simplesmente dizem para Paulo que ele está ficando louco, o chamam de tagarela e dizem, a despeito disso, nos ouviremos você em outra ocasião. Por quê? Era muito sensível para a filosofia grega vida após a morte. Era um grupo materialista. Eles não entendiam a vida após a morte no aspecto do cristianismo. A metafísica, a compreensão a despeito desse tema na filosofia grega é totalmente diferente do cristianismo. E o cristianismo veio regular isso, e Paulo traz essa argumentação. Pode falar. Eles eram estoicos? Epicureus e estoicos. Aqui, naquele grupo, não são a mesma coisa. Eles criam em coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo em coisas diferentes. Eram grupos filosóficos diferentes.
tá? Mas em algumas medidas eles criam em coisas semelhantes e em outras diferentes, tá? Nesse caso, os epicureus, eles criam em algumas coisas, mas a despeito da vida após a morte, não. E olha o que Paulo escreve, gente, 1 Coríntios 15, 32 e 33, vamos ler? Assim como o homem não tem ética contra feras, qual é o proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está citando uma palavra de Isaías, o profeta, quando ele diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso era um lema também da filosofia grega. A ideia é: vamos aproveitar ao máximo a vida, porque amanhã a gente vai morrer. Então vamos comer, vamos beber, porque se amanhã a gente morrer, acabou. E aí Paulo questiona isso, porque na igreja de Corinto nós tínhamos uma cidade influenciada pela cultura grega, em termos de filosofia, e alguns daqueles filósofos estavam se convertendo ao cristianismo, mas ainda não compreendiam totalmente como funcionava a vida após a morte. E aí Paulo questiona, no capítulo 15 todo, a argumentação dessa galera que dizia: olha, depois da morte não tem vida coisa nenhuma. E Paulo dá o exemplo: poxa, eu lutei com feras em Éfeso, lutando pelo evangelho, eu dei a minha própria vida. Então, se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição, vida após a morte, então vamos comer, vamos beber, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã, porque afinal vamos morrer todos e não vai ter legitimidade nenhuma em pregar esse evangelho. Essa é a ideia de Paulo, e Paulo está combatendo o ensino epicureu da época, que dizia o quê, gente? Não há vida após a morte. Nos dias atuais, mas não tão atual assim, no advento dos grandes movimentos históricos que aconteceram, como, por exemplo, o iluminismo, de lá para cá, racionalismo e etc., os grandes filósofos ateus que regeram todo esse movimento, eles não criam na imortalidade da alma. Tem um livro, eu tenho ele, eu posso emprestar para quem quer conhecer filosofia, e filosofia por cristão, gente, é o mínimo, tá? Chama Filosofia para Iniciantes. O autor ele vai descrever a filosofia pré-socrática até os mais modernos, em Immanuel Kant, trazendo as argumentações mais modernas ali, sobre esses diversos pensamentos, e vocês vão perceber algo em comum nessa galera. Eles eram extremamente materialistas. E aqui nós temos esse conceito, materialista moderno. Dentro do materialista moderno tem subdivisões, eu não vou entrar no mérito aqui. O que eu quero dizer é que os materialistas modernos, pessoal, eles enxergam o aqui e o agora, as coisas palpáveis, e enxergam a ideia metafísica, a ideia do divino, de uma maneira totalmente diferente da ideia cristã. E por que isso é importante? Essa argumentação que no primeiro momento parece do seu professor no ensino médio ou até na universidade, mas por que ela se faz necessária nesse momento na escatologia? Porque nós convivemos e conviveremos, gente, com pessoas que não só pensarão diferente, mas agirão de maneira totalmente contrária a despeito da nossa fé no que diz respeito a compreender que há vida depois da morte. E nesse sentido, nós devemos estar preparados, porque não apenas precisaremos lidar com essas pessoas, mas também muitas dessas pessoas poderão se converter ao cristianismo e vir para a igreja e nessa área ter dificuldade de aceitar a fé cristã. E não apenas isso. Nós somos rodeados de crianças e adolescentes que estão na escola e que precisarão de um ensino para que aprendam o que o cristianismo ensina a respeito desses temas. Então nós teremos filhos e nós precisaremos ensiná-los a respeito do que o cristianismo ensina a respeito de tantas coisas, inclusive a respeito da imortalidade da alma, que morreu, não acabou, que a vida não é só questões materiais, que a vida ela está para além do material. Então, enquanto o mundo busca redenção nas ciências humanas, nas filosofias humanas e político-partidárias, o cristão busca redenção no Evangelho. É só no Evangelho. Por isso que a nossa bandeira é essa, é o cristianismo. Então, os materialistas modernos, eles vão na mesma pegada dos epicureus, tá? E dentro desses materialistas modernos, nós temos várias seitas
E dentre elas nós temos também os ateus e etc. que vão por esse caminho. Tá bom? Nesse primeiro momento, gente, eu estou trazendo toda essa argumentação teórica para vocês, para que vocês vejam a relevância da escatologia, porque ela é mais do que dizer que Jesus vai voltar. E dizer que Jesus vai voltar implica em compreender outras coisas que são fundamentais, dentre elas a imortalidade e da alma. E que a gente está pisando num terreno que para muita gente é custoso, porque o pecado trouxe escuridade para essas pessoas a despeito desse tema. Fruto de entendimento antigo, lá dos antigos sumerianos, passando pelos egípcios, assírios, persas, gregos, romanos, chegando até hoje. Então não é uma coisa que se inventou ontem, é uma argumentação que existe desde que o homem foi expulso do Éden. Tudo bem até aqui? Beleza? Prosseguindo, a imortalidade da alma é vista como um vestígio da revelação de Deus. Assim é como a gente enxerga. Eclesiastes 3:11, vamos ver? Então Deus deixou vestígios da sua revelação no homem, dentre elas o vestígio da imortalidade da alma. Vamos ver esse texto. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A ideia desse texto, pessoal, é que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então o homem justo e ímpio nasce com o aspecto da eternidade no seu coração. É por isso que as pessoas, independente de quem elas são, elas procuram significado para a vida. E encontram significado para a vida em coisas equivocadas. Mas por que elas procuram? Porque Deus colocou no coração delas a necessidade de procurar por algo que as defina, por algo que as complete. Foi o próprio Deus quem fez isso. E a resposta legítima para isso e verdadeira a gente só encontra no cristianismo e em nenhum lugar mais. Por isso que Eclesiastes 3:11 traz isso. Eu complemento essa ideia, que para o cristão é muito clara, trazendo uma contrariedade, né? Que, embora isso seja verdadeiro, essa revelação ela foi corrompida pelo pecado entre os povos. É por isso que entre os povos, desde que o homem foi expulso do Éden, há uma argumentação equivocada a despeito de como lidar com a eternidade. Mas isso não tira do homem a capacidade de discutir o assunto. Conseguem perceber como que o pecado corrompeu algo que era perfeito? E o que o corrige agora? Qual que é o remédio? O Evangelho. Então por que nós aqui dizemos assim? Depois que a gente morrer, a gente estará com Cristo. É criação de berço? É uma capacidade inata que Deus deu para nós? É um neurônio a mais? Não. Isso é fruto do Evangelho no nosso coração. É fruto da iluminação do Espírito, do ensino da Palavra de Deus. É por isso que a gente tem condições de dizer que não há só vida após a morte. A vida após a morte só existe num parâmetro bíblico, nesse parâmetro. Mas as pessoas que não conhecem ou não creem, elas encontram em outros lugares, em outros ensinos, aquilo que para o cristão é muito cristalino, mas para eles está corrompido pelo pecado. Tá bom? Por isso, quase todas as culturas creem na imortalidade da alma, como veremos nos exemplos a seguir. Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês estão sentindo saudade aí do seu professor da escola? Não? Estou tentando encarná-lo aqui, tá? Para ver se dá certo. Vai lá. A imortalidade da alma, segundo algumas culturas. Tira o xizão, porque ele é só para dar um efeito no final, que não é isso, tá? Alguém leia o primeiro quadro, depois o segundo, depois o terceiro. Vamos lá. Os antigos egípcios. Os antigos egípcios revelaram a crença na vida após a morte ao embalsamarem o corpo dos faraós, por crerem que a imortalidade da alma dependia da conservação do corpo. Veja, pessoal, aqui é um tipo de crença a despeito da imortalidade da alma. De que modo os antigos egípcios, então, encontraram para que pelo menos os faraós e aquelas pessoas mais abastadas pudessem desfrutar de uma eternidade depois da morte? Embalsamando o seu corpo. Essa era a compreensão egípcia a despeito desse tema. Agora pare e pense. Por que os egípcios criam dessa forma
a despeito da imortalidade da alma? Duas coisas. Primeiro, Deus colocou no coração dos egípcios, assim como no coração de todo ser humano, a crença de que há vida após a morte. Porém, o pecado veio e corrompeu. Corrompeu de que forma? Dessa forma, onde eles embalsamaram os corpos, então, pensando que era na preservação do corpo que haveria a possibilidade de alcançar a imortalidade da alma. Tá certo? Então, os egípcios criam assim. Vamos ver os babilônicos? Quem lê? E assírios. Os antigos babilônicos e assírios também deixaram escritos acerca da história, da descida de istas aladas. E fica assim, Ô, glória! nas quais se revela a crença desses povos na imortalidade. Guilga se mexe, sei lá, gostei. Ô, gente, veja só, os babilônicos e os assírios, embora povos diferentes, eles deixaram, em termos de cultura, coisas escritas. E dentre as coisas escritas que eles deixaram, é que esses deuses, Istas e Gilgamesh, eles desceram a regiões chamadas Hades. E essa região chamada Hades a gente vai estudar no estado intermediário da alma e vamos ver como que o cristianismo interpreta o que é o Hades no Novo Testamento. Tá? O ponto é que esses povos interpretavam Hades como sendo um lugar dos mortos. E esses deuses tiveram, então, acessibilidade a esses lugares, revelando o quê? No escrito dos babilônicos e assírios, respectivamente, pessoal? Que eles criam na vida após a morte. Ainda que de uma maneira equivocada, ainda de que uma maneira não bíblica, enxergar isso nos povos babilônicos e assírios é enxergar que o próprio Deus plantou neles a crença na imortalidade da alma, mas aí veio o pecado e corrompeu tudo isso. E qual era o remédio da época? A crença na verdadeira palavra de Deus. Entende? Da mesma forma que o é nos dias atuais. Então a gente está vendo que os povos, eles carregam consigo essa crença. E isso só é possível porque Deus plantou no coração do ser humano a possibilidade de crer. Mas o pecado veio e desgraçou tudo. Vamos ver o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo e o budismo creem na transmigração das almas, crença de que a alma absorveu passam para um novo corpo físico após a morte. A ideia, pessoal, de encarnação, tá? Então, a maneira como o budismo e o hinduísmo crê na imortalidade da alma é pregando e crendo sobre a transmigração da alma, ou aquilo que é mais comum, né, popularmente falando, a reencarnação. Então a ideia é, o indivíduo ele vai viver para sempre, se reencarnando, ou a sua alma transmigrando de corpo em corpo, evoluindo ou regredindo, mas sempre vivendo assim e nunca deixando de viver. Essa é a crença do budismo e do hinduísmo. Então veja, são povos ou religiões antigas e modernas que creem na imortalidade da alma, cada uma a seu modo, mas todas elas de maneira defeituosa. Tudo bem, pessoal? E eles creem que tipo, alguma coisa que eles fizeram fora aqui na Terra vai influenciar na reencarnação? Então, o hinduísmo e o budismo em alguma medida crê, mas muito mais o espiritismo. Muito mais o espiritismo crê nessa questão das boas obras trazer essa influência. Porém, o budismo e o hinduísmo também creem em alguma medida na fé que professam, tá? Lucas, vai falar alguma coisa? Pode falar. Eles falam que você leva uma vida massa, vai encarnar como inseto, como uma coisa, literalmente isso. Qualquer ser vivo, você vai encarnar em qualquer ser vivo. Tanto como inseto, qualquer coisa, não precisa ser um ser humano. E a questão que eu ia perguntar, pastor, sobre o lado também ele foi ressuscitado, né? Teve a morte e teve a ressuscitação dele. Então ele se encaixa ali como uma ressuscitação. Ele é ressurreição, mas alguém que ressuscitou e morreu de novo. Então ele morreu? Ele morreu na ocasião do relato bíblico, Jesus o ressuscitou, aí ele tornou viver, só que ele morreu de novo. E está aguardando a ressurreição final semelhante a qualquer outro cristão que já morreu. Mas então,
uma coisa que ficou na minha cabeça é essa. Ele teve, depois que ele morreu, então ele foi para além, como Jesus Cristo ali, depois do Cristo trouxe ele de volta, ressuscitou ele. Ah, tá. Para onde Lázaro foi depois que morreu? Tá. Eu vou responder, mas ao mesmo tempo vou guardar a resposta para outro momento. Lázaro foi para onde vai todo aquele que morre em Cristo. E para onde é? Para o céu. E aí ele voltou depois, quando Cristo ressuscitou. Grosso modo é isso. Mas quando a gente estudar sobre o estado intermediário da alma, que vai ser o próximo tema depois da imortalidade da alma, eu volto a esse exemplo para a gente trabalhar um pouquinho mais. Tá bem? Continuando, pessoal? Beleza? Pode passar. Então, ó, passa um X nisso aí. Isso não reflete nada do cristianismo. Isso. Na Grécia Antiga, colocava-se uma moeda na boca dos cadáveres, a fim de que eles pudessem pagar com ela a passagem de travessia do rio místico, que, segundo eles, levaria a vida após a morte. Então, veja, pessoal, embora em alguns aspectos da filosofia grega não se cresce na vida após a morte, em alguns aspectos alguém cria. E aqueles que criam na vida após a morte, pensando na filosofia grega, enxergavam a solução dessa forma. Isso nos faz lembrar um pouquinho até posteriormente do catolicismo romano, crendo nas indulgências pagas para que aqueles que foram para o purgatório pudessem ter seus pecados perdoados, né? Depois a gente volta a esse tema. Então, assim, na Grécia Antiga se enxergava a relação do indivíduo após a morte. Beleza? Algo mais recente, mais curioso. Na Groenlândia, quando crianças morriam, recebiam um cão para guiá-las na vida futura. A ideia é, eles eram enterradas ou sepultadas com um cachorro, para que aquele cachorro pudesse guiar aquelas crianças. Isso servia só para as crianças, tá? Apenas para as crianças. A despeito dos adultos, eu não sei responder. Aqui eu só trouxe um aspecto a mais e mais recente de como na Groenlândia se enxerga a vida após a morte, pelo menos para os infantes. Você matava o cachorro quando era criança? Então, isso não ficou muito claro para mim na leitura que fiz. Não ficou muito claro se os cachorros eram enterrados vivos ou mortos. Não sei. Não sei. Na Grécia Antiga, eles não eram como inflação, mas em qualquer moeda, chega lá, você precisava de tudo. Pois é. Aí tinha que voltar, né, Ian? Ficava parado na alfândega e não tinha jeito. Por fim, atenção, gente. Crenças em algum tipo de vida após a morte, aqui eu coloquei de maneira geral, sem entrar no mérito, encontram-se igualmente na Roma Antiga, na China, no Japão, nas tribos e nos povos de continente americano, da Europa, da África e da Ásia. Tem um livro também, pessoal, que se chama, ele é um catatal assim, e ele é muito, muito top. Se chama, catatal, não é o do desenho, tá? Catatal é aquele Ô catatal! Ô catatal! Zé Colmeia. Se chama Até os Confins da Terra. Ele estuda a mensagem do Evangelho proclamada de Atos até o início do século XXI. O livro é sensacional. O livro é sensacional. Traz a história do cristianismo e da evangelização pregada nas nações, e na medida em que traz as lutas que os missionários tiveram e traz também a dinâmica da fé dos povos antigos em detrimento com a fé cristã. É muito curioso, é muito estarrecedor na medida em que você vê os cristãos sendo martirizados nos países onde o evangelho não é recebido, gente. É muito curioso, é estarrecedor, e ali você aprende muita coisa. É muito bom esse livro. Assim, que eu não mais falando sobre os cristãos. Pelo que eu li, e não tem nada a ver com o tema, mas tudo não tem problema. Pelo que eu li, os cristãos foram mais, sofreram mais, que mais sofreram, assim, tentando pregar, foi na Ásia, que eu vi que as torturas com cristãos lá eram muito mais pesadas que nos outros lugares. Por exemplo, a briga contra eles, contra a gente, cristãos, era muito mais fervorosa, assim, em questão de matar, de fazer coisas abomináveis dos cristãos, praticamente. Uhum. Historicamente, no desenvolvimento do evangelho ao longo do período, na Ásia,
sim, encontrou grande resistência, mas também, pontualmente, em outros lugares, principalmente no Oriente Médio, por ocasião da expansão do islamismo, certo? E por ocasião da expansão do comunismo também, o cristianismo enfrentou grandes lutas nesse sentido, na Ásia e também no Oriente Médio. Claro que no continente africano também, no continente americano, mas se a gente fosse destacar as grandes perseguições, elas foram realmente na Ásia e no Oriente Médio, em períodos diferentes, tanto na expansão do cristianismo nos primeiros séculos, ali no continente eu estou falando aqui oh meu Deus do céu, que eu estou falando na Ásia e Oriente Médio, do Oriente Médio, nos primeiros séculos no Oriente Médio, com a expansão do islamismo, certo? Na medida em que as cruzadas cristãs foram acontecendo, o islamismo foi avançando pela região da Turquia, que antigamente acoplavam aquelas 7 igrejas da Ásia Menor do Apocalipse e que hoje são totalmente islâmicas. E depois, quando o cristianismo chegou na Ásia, ele se deparou com o budismo, com o hinduísmo e posteriormente com o comunismo, trazendo assim terríveis perseguições. Mas a gente pode, no momento oportuno, trabalhar um pouquinho sobre a história da evangelização e como isso aconteceu. Esse livro, que eu falei, Até os Confins da Terra, ele vai falar muito disso, o Catatal, ele vai falar muito disso, do evangelho, por exemplo, pregado na China na época de Mao Tse Tung. É terrível, gente, terrível. Mas, ao mesmo tempo, você vê a resistência dos cristãos ali, a dignidade, a perseverança e morrendo por amor a Jesus. Mas em tempo oportuno a gente fala, beleza? Seguindo. Passo X, tá? Isso daqui são exemplos de povos que creem na imortalidade da alma. O que eu quero que vocês gravem, pessoal? Desde que o mundo é mundo, o homem crê na imortalidade da alma. A questão está no modo como se crê. Isso serve para qualquer tema. Então, qual que é o óculos que o cristão tem que vestir para enxergar o tema da escatologia? O óculos da palavra de Deus. Então, o cristianismo enxerga a imortalidade da alma totalmente diferente desses exemplos anteriores, tá? Vamos agora tentar conceituar o que é a imortalidade da alma, ou o termo imortalidade em alguns aspectos para a gente ir conquistando alguns lugares aqui. Primeiro, a imortalidade da alma. O termo imortalidade pode ser empregado com sentidos diferentes e eu reservei alguns sentidos que ele pode ser empregado para a gente não incorrer em confusão e para a gente entender realmente como o tema é abordado na Bíblia. Gostaria que alguém lesse o ponto 1 para mim. Sentido absoluto. O termo imortalidade só pode ser empregado em relação a Deus. Só Deus que não é eterno. Ele é o Criador autoexistente, sem princípio e fim. Tanto a natureza como o homem e os seres espirituais são apenas criaturas. Vieram a existir em determinado momento. Portanto, no sentido absoluto do termo, significando a posse da vida como uma condição original, eterna e necessária, é atributo exclusivo de Deus. O que eu quero dizer, pessoal, e aqui eu quero que você grave isso, tá? Na filosofia antiga e moderna, a imortalidade da alma, quando defendida, ela não a partir de algo que deriva, mas a partir de algo que ela obtém em si mesma. Qual que é a ideia dessas filosofias ou dessas crenças? É que se há imortalidade é porque a alma do indivíduo nasceu assim. Ela tem esse atributo em si mesma e não é o que o cristianismo ensina. A possibilidade da alma do homem ser eterna só é porque ela é derivativa. O único ser que é totalmente eterno, em essência, sem depender de nada e de ninguém, é Deus. E esse é um atributo exclusivo dele. Tá bem? Vamos ver 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu, nem pode se ver, a qual seja a honra e o poder
Ser eterno. Amém. Nesse texto, Paulo destaca algumas coisas. Aqui eu só quero trazer à luz, gente, o fato de Paulo dizer que Deus é um ser imortal. O único, diz Paulo, que tem imortalidade. Então, o único ser que é imortal em essência desde toda a eternidade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem início, não tem fim, ele é um ser eterno. Mas a gente já aprendeu nos fundamentos da fé reformada, e aí vocês se lembram que quando eu fui começar a escatologia, eu disse a vocês que todas as doutrinas anteriores estudadas por nós nos ajudariam a responder muitas coisas da escatologia? Pois bem, quando a gente estudou sobre o ser de Deus, teve uma parte da nossa aula que nós estudamos sobre os atributos de Deus. E estudando sobre os atributos dele, nós aprendemos que os atributos de Deus se organizam em duas classes: atributos incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis, aqueles que são apenas de Deus e ele não reparte com o ser humano. Como, por exemplo, a sua onisciência. Deus conhece a mente de todo mundo, mas ele não nos deu essa capacidade. A onipresença. Deus está em todos os lugares. Capacidade essa que ele não deu ao homem. Onipotência. Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Capacidade essa que ele não deu ao homem. Por outro lado, sendo esse atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não comunicou ao homem, alguns atributos ele comunicou ao homem. Dentre eles, o atributo da imortalidade. Portanto, quando nós afirmamos que todo ser humano é imortal, ímpio e justo, ele é imortal porque Deus comunicou ao homem esse atributo dele para que a alma do ser humano pudesse ser imortal. Isso significa que um cristão, quando morre, ele prova e provará da imortalidade no céu na companhia de Deus, porque Deus deu a ele esse atributo da imortalidade. E o ímpio sofrerá eternamente no inferno, porque Deus deu a ele a capacidade de viver eternamente separado de Deus. Então, o que o cristianismo crê? O cristianismo crê que a alma é imortal não por natureza própria, mas ela é imortal porque ela deriva da imortalidade de Deus. Eu estou pontuando isso e frisando, e vou voltar a isso daqui a pouco, porque as filosofias antigas e modernas, quando falam da imortalidade, não creem nesses termos. Eles creem que a alma do indivíduo é imortal porque ela tem essa característica em si mesma. Assim criam os gregos, por exemplo. Certo? Não é o que o cristianismo crê. Gente, o tempo hoje está maravilhoso para ir para Gramado. Olha só, maravilha. Fica à vontade, Ian. Tudo bem, pessoal, que no sentido absoluto só tem um ser que é imortal como característica própria, que é Deus. Pode passar. 2. Alguém leia para mim. Teologicamente, o termo é usado para expressar o estado original do homem e se encontra... Aqui eu quis falar em espanhol, tá? Por isso que eu pus livre, mas é livre. De uma natureza corruptível e imortal. Nesse sentido, Adão e Eva eram imortais. Se eles tivessem permanecido no estado inicial de inocência, não experimentariam a corrupção e a morte. A mortalidade veio como consequência do pecado. Isso é importante, pessoal. A imortalidade foi dada ao homem no ato da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, e por conseguinte, neles toda a raça humana, o homem como um todo, no princípio, foi criado para ser um ser imortal. Ele não tornou-se imortal depois que pecou. Ele foi criado dessa forma. O que mudou o seu status depois do pecado foi o aspecto da mortalidade. Porque antes o homem não foi criado para morrer. Mas com o advento do pecado, aí sim, como punição, a morte faria parte da realidade do homem. Então vocês entenderam que o homem, o ser humano, ele foi criado desde o princípio, sendo os nossos representantes Adão e Eva, como um ser imortal, significando que Adão e Eva, pecando ou não, eles viveriam eternamente. Conseguem perceber isso? Alguma dúvida, pessoal? Assim defende a escatologia reformada, tá? Pode passar. 3. Alguém leia? Tem sentido. Tem sentido. Tem sentido? Tem sentido.
sentido natural, entretanto, o termo significa a existência contínua da alma após a morte física. Essa é a concepção que a religião natural e a filosofia têm de imortalidade, a mera Indestrutibilidade. da alma, com argumentos lógicos desde a Grécia Antiga até nossos dias. Esse tipo de imortalidade é defendido e aplicado a todo homem indistintamente. Então veja, a religião natural e a filosofia, pessoal, antiga e moderna, eles defendem apenas a indestrutibilidade da alma. E por quê? Porque eles afirmam que a alma foi criada dessa forma, de maneira indestrutível. Criada não, desculpe, que a alma é assim por característica própria. Eles não creem, como cremos, que a alma foi criada para viver eternamente, seja diante de Deus ou posteriormente separado dele. Então eles creem na indestrutibilidade da alma como uma característica inata da alma. Não tem nada a ver com Deus. Deus não entra no negócio, até porque em Deus eles não creem. Entendeu? Então é nesse sentido que eu trago esse argumento da imortalidade no seu sentido natural. Pode passar. 4. Alguém leia. Em quase o termo designa a vida eterna, continua impenetrável em um estado posterior à morte física, como consequência da obra redentora de Cristo. Aqueles que não creem em Jesus provarão a morte eterna e contínua. Pessoal, veja, pensando na escatologia propriamente dita, quando a gente pensa então na imortalidade da alma, é um termo que usamos para dizer o quê? Que após a morte, seja justo ou seja ímpio, o indivíduo viverá para sempre. Essa é a imortalidade da alma do ponto de vista da escatologia. Vamos ver o texto de 2 Timóteo 1,10? Tá, depois da leitura a Nina vai perguntar. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então veja, pessoal, o termo que eu quero trazer, que o apóstolo Paulo destaca, é que o Senhor Jesus, ele aboliu a morte, ele destruiu a morte. Qual que é a ideia? Que ele venceu a morte e vive depois dela. Então, gente, em termos escatológicos, justos e ímpios, eles vivem depois que morrem. Se é justo, diante de Deus para toda a eternidade. Se é ímpio, separado dele para toda a eternidade também. Nina, pode falar, por favor. Verde? Tá verde. De onde que vem a ideia, então, assim, que a gente ouve falar por aí, até de algumas linhas evangélicas mesmo, sabe? De que o ímpio, depois que Cristo voltar, enfim, aí for separado, justo de injusto, de que essa condenação não é necessariamente eterna, mas que algum dia vai findar. Uhum. E que, só que aí eu não sei se o pessoal que fala isso também acredita que a bênção de estar na nova terra seria eterna ou não. Aí eu já... Perfeito. Eu vou responder em partes a sua pergunta e deixar para argumentar mais sobre ela quando a gente falar um pouquinho sobre a ressurreição final, tá bem? Mas, grosso modo, realmente, no meio protestante, há, em algumas medidas, entendimento diferente a despeito, por exemplo, do sofrimento eterno dos ímpios. Por exemplo, pessoal, por incrível que pareça, um autor que na teologia reformada é muito respeitado, eu gosto muito, mas nessa parte ele desliza, é John Stott. John Stott, ele defende o aniquilacionismo. Então, o que seria o aniquilacionismo? É que o indivíduo, ele, depois que morre, se ele não tem Cristo, ele vai ser aniquilado de tal forma que Deus é amor e por ser quem ele é dessa forma, não faz sentido os indivíduos sofrerem posteriormente. Mas reduzir o amor de Deus a esse tipo de argumentação não faz sentido com a palavra de Deus. Então, se perguntou de onde vem. De onde vem, Nina? É justamente da interpretação equivocada de algumas passagens bíblicas que, no seu devido contexto, não querem sugerir, necessariamente, que os ímpios não sofrerão depois da morte. Elas querem trazer uma argumentação
respectiva para o seu devido contexto e, como eu disse, quando a gente estudar sobre a ressurreição final, eu vou trazer os textos para a gente conversar. Mas não é o que o cristianismo defende. E por quê? Porque não faz sentido, pessoal, esse Deus que é plenamente santo, não fazer com que aqueles que rejeitaram o Evangelho não paguem por sua escolha de rejeitá-lo, até mesmo em alguma medida de perseguir os cristãos, de perseguir o nome de Cristo, e simplesmente aniquilá-los, dizendo, não, eu amo tanto vocês não vão para o céu. Mas a maneira de eu demonstrar meu amor por vocês é não permitindo que vocês sofram. Deus não é assim. Então, no meio protestante, em algum momento, existem sim pessoas que defendem esse ponto de vista. Ele não é muito comum, ele não é muito expandido e nem tão aceitável. Mas ele existe, a gente não pode ignorar. Porém, ele é facilmente refutável do ponto de vista da própria Escritura, que nos mostra, sim, Deus fazendo com que o ímpio sofra, não só nessa vida, mas de maneira severa e justa no porvir, quando separados de Deus, a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles pagarão por toda a eternidade a sua falta de fé no Evangelho, a sua rebeldia e os seus pecados que não foram arrependidos enquanto tiveram tal oportunidade. Pode falar. Coisa que ele está no purgatório. Você vai lá, você vai pagar 10 anos de penitência e vai ir cristão. Pois é, e não faz sentido, né, esse tipo de argumentação. E o catolicismo romano é uma espécie de crer no aniquilamento da alma, mas de uma maneira mais sofisticada, né? De uma maneira mais sofisticada. Então, gente, nós não cremos nesse tipo de coisa. Então, que fique claro, quando nós pensamos na imortalidade da alma, nós estamos dizendo em outras palavras, justos e ímpios, quando morrem, sim, eles viverão eternamente. Mas por quê? Essa é a resposta que a gente tem tentado dar até aqui. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou a alma do homem com a capacidade de viver eternamente. Ou seja, a imortalidade do homem, ela é derivativa. Ela não é absoluta em si mesma. E por que eu friso isso? Porque as filosofias antigas e modernas, quando creem na continuidade da vida depois da morte, afirmam que ela é possível porque a alma, ela em si mesma carrega atributos e características que permitem que ela não seja destruída. Ela é indestrutível. E por quê? Porque Deus deu a eles essa capacidade? Não. É porque a alma é poderosa em si mesma nesse sentido. E não é o que cremos. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? A filosofia, a ciência e a doutrina da imortalidade da alma. A ciência pode examinar a imortalidade da alma apenas do ponto de vista limitado do mundo material e apenas aceita o testemunho oriundo dos sentidos físicos. É, portanto, incapaz de tratar do problema fundamental e não pode dar qualquer certeza absoluta, quer por experimentos científicos ou matemáticos, nem a favor e nem contra a imortalidade. A razão disto está no fato de os acontecimentos do mundo espiritual não poderem ser discernidos pelos sentidos físicos mais espiritualmente. Por que eu digo isso, gente? Porque toda a filosofia construída ao redor da metafísica, que é a ideia de vida depois da morte, ela é construída, em alguma medida, por estudos científicos, sociais e coisas semelhantes. Mas isso não é possível. O cristianismo não permite que isso aconteça. O cristianismo, pessoal, nos traz respostas espirituais e absolutas na palavra de Deus. Então, quando qualquer filosofia ou qualquer seita trouxer a fim de enganar vocês a despeito da vida após a morte, tomem muito cuidado. E por quê? Porque virá de maneira sofisticada, às vezes de maneira até que faz sentido, mas vocês podem ter certeza que características trazidas ali pela argumentação ou encobridas por ela, deixando de ser dita, trarão à luz que se trata de um falso ensinamento a despeito da verdadeira imortalidade. E a verdadeira imortalidade repousa no fato de que a alma deriva de Deus. Quando Deus, e nós vamos ver isso não domingo que vem, porque eu não vou estar aqui, mas nós vamos ver depois que eu voltar, a alma,
quando Deus nos criou, o sopro da vida no homem, ali aquele sopro ele é muito significativo porque Deus deu ao homem os seus atributos, e dentre eles o atributo de viver eternamente. Então, o homem, nós somos um ser que é formado em duas partes, corpo e alma, ou corpo e espírito. E essa parte nossa que é formada de corpo e alma, nós já vimos que o corpo morre, mas ele vai ressuscitar, certo? O corpo hoje carrega os efeitos do pecado, mas quando ressuscitar, ele ressuscitará num corpo semelhante de Jesus. E a alma? O que a gente está estudando agora? A gente não está estudando para onde ela vai. A gente está estudando simplesmente o fato de que a alma continua existindo depois que ela sai do corpo. A gente vai estudar para onde a alma vai no próximo tema, que vai ser o estado intermediário da alma. Então veja, embora eu esteja tocando no assunto para onde a alma vai na minha argumentação, nós não estamos preocupados agora em dizer para onde ela vai depois que ela sai do corpo. Mas nós estamos dizendo, depois que ela sai do corpo, ela não dura só um tempo, ou não dura nada, ela durará para sempre. Aí sim vem a outra argumentação, ou juntamente com Deus, ou separado dele. Eu só estou trazendo a argumentação nessa aula de hoje e na próxima, de que a imortalidade da alma é uma doutrina do cristianismo, da qual, pessoal, nós precisamos nos agarrar pelos motivos que nós vimos anteriormente, de muitos povos e suas respectivas religiões, seitas, defenderem uma concepção totalmente equivocada da eternidade, tá? Tome cuidado, tome muito cuidado, porque as filosofias antigas e modernas, as religiões que são seitas, elas sempre terão argumentação sobre qualquer tema, inclusive sobre a imortalidade da alma. E a gente não pode incorrer no dito popular, naquilo que é mais confortável, naquilo que faz mais sentido. A gente tem que defender aquilo que a Escritura defende em termos de existência da alma. Então, se nós morrermos agora, a nossa alma continua existindo. É por isso que em vida a gente precisa dar um destino para a nossa alma, porque ela vai continuar existindo, independente se crê ou não nisso. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta para a gente encerrar? Então hoje a gente encerra a nossa aula de escola bíblica e não no domingo que vem, mas no outro a gente retoma um pouco do que falamos e termina sobre a imortalidade da alma. Mas domingo que vem vocês vão ter aula de escola bíblica normal, tá? E sábado que vem vai ter Fives normal também, tá bom? Beleza? Vários gramados. Gramado de alguma pracinha por aí, que não precisa pagar nada, sabe? Esse tipo de gramadinho eu vou sim. Vamos orar, pessoal? Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra deixa claro que nós fomos feitos corpo e alma, e que tanto o corpo quanto a alma pertencem ao Senhor. Nosso corpo será transformado ou ressuscitado naquele grande dia, e teremos um corpo semelhante ao de Cristo, livre do poder da presença e dos efeitos do pecado. Enquanto esse dia não chega, ajude-nos a glorificar a Ti com o nosso corpo. E a despeito da nossa alma, Senhor, ajude-nos também a viver de maneira grata, porque o Senhor já deu um destino para ela, a eternidade contigo. Ajude-nos a viver com essa consciência, com esse temor, e também a divulgar essa notícia para as pessoas ao nosso redor, para que elas possam saber que há sim um destino para a alma depois da morte, e que esse destino seja a comunhão plena com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe.